Agora sim, boa noite a todos. Em definitivo, eu sou o pastor Eber Guetefar, da paróquia Feliz de Feliz Natal. Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez em nosso estudo bíblico, todas as quintas-feiras, nesse horário de Cuiabá, 19h30. Para quem está no horário de Brasília, é às 20h30. Nós estamos aqui para louvar ao nosso Deus e meditar na palavra do nosso Salvador Jesus. Eu convido, então, o pastor Marcelo Maurer, missionário, pastor Marcelo Maurer, que tem trabalhado na missão da igreja ao longo de mais de 10 anos aí pela missão da igreja. E eu gostaria, então, já chamá-lo para se apresentar. E depois, então, da sua apresentação, eu farei uma oração para a gente iniciar esse momento, tá bom? Pastor Marcelo, seja bem-vindo. Desde já, realmente, muito obrigado pela sua presença, pela sua disposição em estar trabalhando esse tema conosco, né? Que também realmente é muito importante, a questão do 8º mandamento. E eu gostaria que você se apresentasse para aqueles que ainda não te conhecem, de onde você é, quantos anos de formatura, família, filhos, quanto tempo está em Matupá, né? E mais do que você desejar, se apresentar aí para a gente conhecer a sua pessoa, tá bom? Fique com a palavra. Bom, boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui junto com vocês aí através desse canal de comunicação aí da Paróquia de Feliz Natal. E me apresentando um pouquinho, meu nome é Marcelo Weber Maurer, eu sou um gaúcho, nascido lá no interior do Rio Grande do Sul. Me formei na UBRA, em teologia, na UBRA no ano de 2002, final de 2002. Aí fiz meu estágio em teologia em Ipatinga, lá em Minas Gerais, e na metade do ano de 2004, né, então eu recebi a formatura lá no Seminário Concorde. 2004. E 2004, há poucos dias atrás aí a nossa turma estava comemorando, né, os 16 anos de formatura, isso, de ministério. E de lá para cá eu fui pastor por pouco tempo, né, menos de um ano, na verdade, em Novo Progresso, aqui no Pará, a cidade praticamente vizinha aqui, né, já que Matupá fica bem ao norte do Mato Grosso, né, fica bem na rota da 163, né, o caminho aí para a produção, né, que desce para o Porto do Pará. E de Novo Progresso eu fui designado, né, meu chamado foi lá para Altamira, também no Pará, que até tempos atrás era considerada a maior cidade do mundo, pelo menos em território, né? E lá eu permaneci de 2005, né, até o ano passado, né, até 2019. Né? Então foram 14 anos quase lá como pastor daquela congregação lá em Altamira. E desde o ano passado, né, desde abril do ano passado, então eu sou pastor aqui na paróquia Betel de Matupá, né, que compreende, né, envolve aí 6 cidades, né, aqui na região, e que conta, né, com um pouco mais de 200 membros aí no seu total. Bem grande, né? Bem grande, 200 membros. É que são 6 lugares, né? 6 lugares espalhados São aí, 6 né? lugares, isso. De uma ponta a outra, pastor, quantos quilômetros da comunidade mais próxima a mais distante, mais ou menos? O senhor percorre aí no... Chega a atingir o Pará, não, né? Só no Mato Grosso mesmo, norte do Mato Grosso, né? Só o norte do Mato Grosso. A mais próxima é Peixoto de Azevedo, né? É a cidade vizinha, aqui são 8 quilômetros. E a mais distante é a cidade de Nova Guarita, né? Onde temos um templo lá. E lá... de lá aqui são 120 quilômetros. É até bom saber, né? Porque às vezes algum ouvinte aí tem algum parente próximo, né? Que tá buscando igreja, ou é da igreja luterana e não sabe, que talvez nessas cidades aí pode se localizar e quem sabe a gente pode indicar. E aí seria o pastor Marcelo, que seria o cuidador de almas dele, né? É importante a gente fazer sempre esse link. A nossa paróquia, no caso aqui, ela envolve então Matupá, né, onde é a sede, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Guarantã, né, todas essas então no eixo da 163, e aí próximo em Guarantã nós temos a cidade de Novo Mundo, né, onde também tem um ponto de atendimento, e que fica fora então no eixo da BR, e
na entrada ali de onde entra em Terra Nova, né, a gente vai em direção então a Nova Guarita, né, onde também nós temos lá uma capela, né, um templo de culto, que por enquanto, né, tá fechado aí diante dessa situação toda, né, que a gente está vivendo, mas que dentro da normalidade, né, é um lugar também atendido aí por nós, presencialmente, né. Questão de família, Eu sou casado, casado. solteiro? Não, eu sou casado desde 2004, né, desde setembro de 2004. A Então missão foi lá também em Minas Gerais, né? a missão foi lá em Minas Gerais, né? Eu consegui carregar de lá uma mineira junto no tempo de estágio, Mineiro, uai. natural de Governador Valadares. O nome dela é Michele. E a gente daí não, só que a gente não tem filhos, né? É só nós dois ainda. Já temos aqui um comentário. Então, a Ângela, a mãe, fala: o pecado contra o oitavo mandamento é um dos mais violados. É mesmo, né? E a gente, muitas vezes, tem violado esse mandamento sem saber, né? Muitas pessoas acabam violando esse mandamento e sem conhecer. E hoje, então, o pastor Marcelo vai falar sobre isso, né? Para a gente evitar violar, né? O máximo possível, né? Mas sempre contando com a graça de Deus para que Deus nos ajude, para que a gente não viole esse e outros mandamentos também, obviamente, né? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, e te louvamos também pela lei, os mandamentos que servem para a orientação, servem também para que nós possamos cumprir dentro da medida do possível, reconhecendo que somos imperfeitos, reconhecemos que precisamos da tua graça. Hoje falaremos sobre o oitavo mandamento, os perigos que a língua também nos traz, e nós pedimos, ó Pai, que tu possas nos ajudar, para que a nossa língua seja mais motivo de bênção do que maldição. E assim, Senhor Deus, que possamos edificar, que possamos abençoar, que possamos consolar, usar essa língua, esse meio de comunicação para falar do teu amor, da tua graça. Perdoe quando muitas vezes usamos de maneira indevida, porque muitas vezes o nosso coração está cheio de coisas ruins e, obviamente, está cheio do pecado. E muitas vezes nós falamos coisas impensadas ou às vezes até pensadas como frutos desse coração pecaminoso. Perdoe, ó Pai, quando muitas vezes agimos assim. E estamos aqui nesta noite para que esse estudo seja uma bênção também na vida dos nossos ouvintes. Abençoe, por intermédio do pastor Marcelo, as palavras que vão ser aqui proferidas, para que possam ser uma bênção também para a vida de todos os nossos ouvintes. E seja, Senhor Deus, nos abençoando hoje e por todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Pastor Heber me fez o convite para ter a participação aí diante do momento de estudo, de reflexão aí para nós, né, na Palavra de Deus. Me deu a oportunidade de eu escolher, né, um tema, e até como a mãe dele já fez, eu acho que o comentário dele, se eu não me engano, foi a mãe dele, né, por muitas vezes esse mandamento acaba sendo um dos mais descumpridos por nós, né, num simples descuido, até mesmo porque a gente achar que ele talvez seja de uma menor importância, né, do que os outros. E quando essa reflexão, né, começou a surgir, né, e a oportunidade de refletir sobre esse tema começou a surgir, uma das coisas que eu percebo é que sempre é bom a gente ver, não simplesmente o texto, né, onde nos é apresentado esse oitavo mandamento, né, que é o texto de Êxodo, capítulo 20, o versículo 16, mas até mesmo o contexto que cerca a apresentação dessa orientação que Deus ele dá ao povo que estava lá reunido ao pé do Monte Sinai. E quando a gente olha esse contexto, né, e aí não olhando para toda a história desse povo, mas a gente acaba relembrando de alguns aspectos que são importantes, até mesmo para a atualização dessa mensagem que chegou, né, até nós aí pela bondade de Deus. A história, né, desse povo, ela se inicia há um bom tempo, ainda lá com o chamado de Deus a Abraão, onde Deus anuncia, né, que através de Abraão ele vai formar uma grande nação, né, para que através dessa nação, então, a bênção da parte de Deus ela possa ser dirigida a todos os povos. Esse é um povo, né, que no decorrer da história é apresentado para nós como sendo aquele povo que havia vivido, né, por cerca de 430 anos como um povo escravo lá no Egito. É um povo que daí presencia lá no Egito
todo aquele ato de libertação que Deus proporciona através de Moisés. E aí a gente pode lembrar até mesmo aquele episódio das 10 pragas, né, que anteciparam esse momento da saída deles de lá. É um povo que contemplou, então, com os seus próprios olhos a presença e a direção que também foi dada por Deus no momento em que eles saem de lá, né, saem do Egito, que são tirados lá do Egito, melhor dizendo, através daquela coluna de nuvem, né, que os guiava durante o dia, ou aquela coluna de fogo que os conduzia durante a noite, né, para que eles pudessem ter um caminho a seguir, e até mesmo andar de dia e de noite. É um povo que também, acompanhando a história narrada em Êxodo, atravessou o mar, né, o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados, e que, de acordo com o capítulo 13, viram o poder com o qual Deus derrota os seus inimigos, né, no momento em que faz essas águas caírem, né, sobre os seus inimigos, né, os egípcios que estavam lá vindo de atrás novamente deles. E diante dessa manifestação é um povo que então teme e crê que esse Deus é o Senhor. Só que, infelizmente, como a história nos mostra, né, rapidamente esse povo, cerca de 6 semanas depois de terem sido lá libertados do Egito, é um povo que começa a olhar para trás e que começa a se lamentar diante das dificuldades que eles estão vivendo. Eles começam a reclamar pela falta de água, pela falta de comida, e aí eles novamente são socorridos, né, por parte de Deus, através de alimentos para o sustentarem, seja através das codornas ou até mesmo através do maná. E é um povo que, assim como qualquer outro, então, também tem questões que precisavam de respostas, questões que precisavam ser resolvidas. E aí, até nisso, a gente pode lembrar daquela situação onde o sogro, né, o Jetro, o sogro de Moisés, numa visita, sugere para que Moisés escolha, né, líderes, pessoas que merecem confiança, pessoas que sejam honestas, ou seja, pessoas que tenham uma boa reputação, que acaba sendo também assunto aí desse nosso 8º mandamento, para com elas, então, ele dividir essa tarefa dos julgamentos que necessitavam e que o povo necessitava ter diante de si. E é um povo que, então, passados os 3 meses da sua saída do Egito, é conduzido por Deus, então, para os pés do Monte Sinai, aonde ainda lá no capítulo 19 é narrado para nós aquele momento em que eles presenciam todo aquele espetáculo da manifestação divina, a gente pode dizer assim, que tem como pano de fundo, né, trovões, relâmpagos, um monte soltando fumaça, o som da trombeta que vai ficando mais forte, mas que servem somente como um pano de fundo, porque o principal ainda estava por vir. O principal é essa declaração do que e de como Deus quer que eles, como o povo que Deus escolheu para formar para si, para ser o Deus dele, esse povo que ele escolheu para ser uma bênção para as outras nações, já desde aquela promessa que Deus havia feito a Abraão, lá em Gênesis 12, o povo pelo qual Deus iria abençoar os outros povos, se demonstrar como a marca da presença de Deus em meio ao mundo, como eles eram para viver, fazendo certo e até mesmo deixando de fazer o que é errado. E é nesse cenário, com esse pano de fundo, então que esse povo recebe de Deus a revelação da sua santa vontade. Aquilo que nas palavras lá do texto de Gênesis 20, capítulo 2, tem o seu discurso aberto justamente no momento em que Deus, então, tem a preocupação de novamente se reapresentar para o seu povo. E aí de lá é dito assim para nós. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra aonde você era escravo. Ou seja, Deus, ele relembra esse povo
mesmo passado tão pouco tempo, que ele é aquele Deus que tirou ele da escravidão, para que eles possam viver. Inclusive, pastor, esse é um comentário meu, né? Talvez você, irmão ou irmã, deve ter percebido que muitas vezes não bate a numeração, né, do nosso mandamento, às vezes com o mandamento de outras igrejas, né? E não tem o certo e errado em relação a isso. Uma vez eu até perguntei para um doutor como é que funciona essa questão. Daí ele me disse, esse versículo que o senhor acabou de citar, pastor, de Êxodo aí, 21, seria o primeiro mandamento para o judeu. Eu te tirei do Egito. Interessante, eu achei interessante essa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então ele afirmou que se talvez, possivelmente, para algumas linhas judaicas, né, o primeiro mandamento seria isso aí. Por isso, então, a numeração é diferente, né? É só uma questão aí que realmente é difícil achar realmente aonde está a base dessa numeração correta, porque tem muitas igrejas que dividem o primeiro mandamento, né? E nós dividimos o 9º e o 10º, daí dá um pouquinho dessa diferença. O que o texto realmente fala é que são 10 palavras, são 10 mandamentos. Isso é o que nos consola. Então, só se alguém tiver alguma dúvida, que o 8º, na realidade, não é 8º, é 9º, ou 7º, o pessoal muda um pouco a questão da nomenclatura aí, né? Mas os mandamentos são os mandamentos de Deus, nada muda, né? Só um detalhezinho besta aí. Não, mas é uma observação válida, né? Até por causa que não é pelo fato de que a numeração às vezes ser conflitante que a importância deles vai. Exato. E isso é o mais importante, é a palavra em si, né? Não o número dele. Em alguns lugares a gente vai em alguns lugares a gente vai encontrar justamente por essa maneira diferente da divisão que esse versículo 16, né, que a gente fala do 8º mandamento, na verdade está se referindo ao 9º, já, né? Eu não sei, eu pesquisei, eu não encontrei, talvez exista, talvez o senhor estudou alguma coisa, mas eu não vi aonde que está realmente o porquê. Eu sei que Lutero pegou isso já da tradição, né? Mas a origem mesmo não se tem muito acesso à questão de número. Mas não é importante também, eu só estou levantando essa lebre, que às vezes alguém pode dar um Google aí, perguntar qual é o mandamento e vai ter um pouco de conflito aí. Tá? Também. Por isso que é interessante daí também a gente vê que, até mesmo pensando nessa linha assim das divisões, né, da numeração, né, dos mandamentos. Quando a gente muitas vezes se prende a isso, a gente poderia perder de foco aquilo que é o essencial sobre o ensino dos mandamentos. Até porque numa outra divisão, né, que até mesmo é proposta pelo próprio Cristo, né, no momento em que o pessoal lá até chega para tentar arrumar alguma prova, né, contra ele, né, poder arrancar até mesmo um falso testemunho, numa nova divisão que é proposta por Cristo, e até mesmo da onde, então, a gente vem com aquela ideia da primeira tábua e da segunda tábua, né, Cristo, ele resume como sendo o maior de todos os mandamentos, né, o amar a Deus acima de todas as coisas, né, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, mas semelhante a esse é também amar ao outro como você ama, né, onde por muitas vezes a gente focaliza, então, a primeira tábua nos apresenta como é para ser a relação nossa para com Deus, a maneira como Deus espera que seja a nossa relação com Ele. E aí entra, né, a valorização de quem é esse Deus, né, o amar a Ele acima de todas as coisas, o cuidado, o zelo que a gente é para ter com o nome dEle, a valorização com respeito à questão da palavra dEle, no aspecto do santificar, de ter aquele tempo dedicado ao estudo, à reflexão, à meditação e tudo aquilo que Ele tem a nos ensinar através dessa palavra, e aonde a gente acaba percebendo, e daí vai ter que concordar com aquilo que Lutero fala, né, que numa ordem, né, do maior mandamento, a gente tem que ficar com aquilo que Cristo disse, né, da nossa relação para com Deus, mas ao mesmo tempo, né, com isso a gente não pode abandonar a sequência daquilo que vem depois, porque a partir do momento em que essa divisão da nossa relação com Deus, ela é apresentada, então, nos 3 primeiros mandamentos, né, nesses mandamentos da primeira tábua, a partir disso, a nossa atenção ela é direcionada para o aspecto prático, para o nosso viver
em sociedade, né, de um para com o outro, aonde na sequência a gente vê a importância do obedecer à autoridade, o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, com o nosso cônjuge, o respeito, né, e o zelo pelo bem material que é do outro, não simplesmente o meu, com aquilo que é meu e que eu tenho que me preocupar, mas agora também um tesouro do qual a gente, nas palavras de Lutero, a gente não pode dispensar, que se trata da honra e da reputação do próximo. E é por isso que então é registrado para nós, né, em Êxodo 20, no versículo 16, esse mandamento, né, para nós é conhecido, né, e apontado como o 8º, né, e que tem como texto, então, esse não dê falso testemunho contra ninguém, ou até mesmo como, por muitas vezes, muitos de nós decoraram lá na época de instrução de confirmandos, né, o 8º mandamento, o não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E quando daí a gente lembra o contexto, né, de quando esse texto ele foi apresentado por Deus para nós, né, através aí do registro que a gente tem em Êxodo, a gente vê que a implicação direta desse mandamento de Deus, ela está preocupada em preservar o que nós poderíamos até dizer assim, o direito do menos favorecido, diante de uma situação aí de um julgamento de tribunal. Porque logo na sequência do capítulo 20, né, no versículo 23, dos versículos 1 ao 3, e aí depois dos versículos 6 ao 9, ao 8, e para quem está com a Bíblia aí pode acompanhar, eu vou fazer a leitura no texto da Nova Tradução, é dito lá assim para nós: não espalhe notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar alguém. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado. E não dê falso testemunho para ajudar a maioria a torcer a justiça. Não faça injustiça, nem mesmo para favorecer o pobre. Pulando lá para o versículo 6, quando um pobre comparecer ao tribunal, não cometa injustiça contra ele. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas más. Não aceite dinheiro para torcer a justiça, pois esse dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam o que é direito, prejudicando assim a causa daqueles que são inocentes. Claro que o texto aqui aborda também o aspecto do dinheiro, né, do tirar o benefício, mas ele gira em torno desse falso depoimento, que era algo tão essencial, né, para um povo que, se a gente olhar aí para o contexto, era um povo que então estava em formação de uma sociedade. Era um povo que, por 430 anos, era um povo que havia sido escravo. Eles não tinham uma legislatura própria para orientar a vida deles. E agora eles se deparam, né, com essa nova situação, onde Deus estabelece para eles essa importância deles não darem um falso testemunho, que por muitas vezes determinava, então, uma questão de vida ou morte para alguém que fosse acusado de algo, né? Eles não se sujeitarem a mentirem, né? A esconder a verdade em detrimento, né, de algum benefício, no caso aqui, algum benefício financeiro. Só que daí, diante disso, talvez a gente até poderia, então, se perguntar, mas então o 8º mandamento, esse não dizer falso testemunho contra o teu próximo, ele encerra a sua atuação, a sua importância diante de uma situação de tribunal, para quando, de repente, um dia eu for chamado para ser uma testemunha, então, lá diante do tribunal eu não posso mentir? Não. Porque o 8º mandamento, né, ele envolve o uso da nossa língua. E por muitas vezes até então da nossa afiada língua. É um mandamento que ele envolve situações onde vidas humanas elas são expostas pela maneira em que elas são descritas. Ou seja, pela maneira em que a reputação de uma pessoa antecede até mesmo a sua presença física, ou a sua presença real.
que poderia demonstrar o reconhecimento de como de fato aquela pessoa é. Envolve situações onde vidas humanas elas sofrem ou elas causam sofrimento diante de mentiras, diante do mau uso de testemunho, de intrigas, de fofocas, de ausências de momento onde não se fez ou principalmente não se falou aquilo que precisava ser dito, muitas vezes até em socorro ou em defesa daquela pessoa que estava sendo falsamente acusada de algo. E aí, para isso, né, para relembrar da importância desse ensino, a gente pode novamente recorrer a histórias bíblicas, né, que trazem para nós, através de exemplos de alguns textos, a importância do ensino, da reflexão, da gente se inquietar com esse mandamento, né, do não dizer falso testemunho contra o teu próximo. Claro que a gente não vai ler todas as histórias bíblicas relacionadas a este assunto. O pastor Elber tem uma... Essa é a questão da inquietação, né? Alguém colocou ao curtir ali, uma carinha triste, assim, de raiva, né? Talvez alguém está inquieto, ou eu acredito que colocaram sem querer, né? Mas eu quero chamar a atenção, realmente, essa questão da inquietação, é que muitas vezes, não foi à toa que eu coloquei, então, a chamada, o cartaz, uma língua de fogo, né? Justamente porque a nossa língua, né, ela tem um poder de queimar, né? Especialmente, às vezes, até na ausência da pessoa, né? A gente tem o prazer, muitas vezes, de não falar na cara, né? Todo mundo tem coragem de falar na cara algumas coisas, né? Seja verdade ou não, né? E aí, muitas vezes, então, a gente usa as costas, né? A gente, às vezes, na frente fala uma coisa e por trás fala outra, né? E aí, aquele poder de ferir, né? E, inclusive, até faço um testemunho, o pastor Marcelo até achou um pouco forte a imagem, e eu também acho que é forte, né? E eu ia colocar uma imagem mais forte ainda, eu falei com ele, né? Eu ia colocar uma imagem de uma língua entrelaçando com um revólver, né? Que tem o poder de matar também, assim como o fogo mata, né? Só que eu achei que seria mais chocante ainda. Porque esse mandamento, justamente, eu queria enfatizar a questão do cuidado que a gente deve ter, realmente, né? Eu tenho, com certeza, errado muito também, falar demais, né? Eu sempre tenho um ditado que eu aprendi em casa, né? Quem muito fala, muito erra, né? Então, às vezes, a gente acaba se excedendo, a gente acaba, às vezes, extrapolando e falando coisas erradas e acaba caluniando, acaba fazendo mentiras, fofocas e outras coisas mais. E tá tudo dentro desse 8º mandamento aí, que com certeza o senhor vai falar mais sobre isso, né? Mas eu estou querendo só provocar o pessoal, para o pessoal já fazer os seus comentários, suas perguntas também, né? Quem de vocês já foi alvo de fofoca, mentira, calúnia? Se você não precisa citar nomes, tá? Não queremos aqui, o objetivo não é causar intriga, né? Não é falar mal de ninguém, do outro. Mas como foi a sua experiência? Foi terrível, foi trágica, causou um mal? Você sabe que o Tiago fala, né, que a língua ela pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição, né? É uma fonte, não dá para jorrar água doce e água azeda, ruim, né? Então é importante a gente cuidar também da nossa fonte, que é o coração, onde vai sair realmente os bons ou maus desígnios, depende do que nós carregamos dentro de nós, né? Mas desculpa, pastor, eu te atrapalhar. Tem um comentário aqui. Mais algumas pessoas chegaram, a dona Hilda Cooper, a Marguita Fischer, a Lourdes Schuller, também dizendo uma boa noite para todos. E a Ângela, então, como fala, existe alguma mentira que justifica ou devemos sempre falar a verdade? Eu ouvi uma vez uma pessoa falando da mentira branca. E aí, pastor? E tem um outro comentário também da dona Marli. A língua do ser humano é o pior veneno do mundo. Olha aí que interessante, né? É pior que uma cobra, né? Aquela cobra mais venenosa que tem. A língua ela tem um poder mortal também, né? Eu vou te deixar a peteca e vou sair correndo, tá? Desculpa, é que deu uma falhadinha aqui, eu não ouvi a última parte aí. 2 comentários, né? Existe alguma mentira que justifica? Ou devemos sempre falar a verdade? E aí? Tá, e aí depois disso que ele fez é um comentário, né? A língua do ser humano é o pior veneno do mundo. É um comentário e o outro é uma pergunta, creio eu, né?
Existe alguma mentira que justifica? E aí? Biblicamente, não. Eu até li algum comentário, né, a respeito disso, que pensando no aspecto filosófico, né, a gente poderia admitir que, de repente, uma mentira, né, que o médico desse lá para um paciente terminal, né, de repente, assim, o paciente esperando ouvir, né, a sugestão de que ele vai, ou a afirmação de que ele vai melhorar, né, o médico, nesse momento, teria o direito de mentir, né, para então, pelo menos trazer um consolo, né, ou um falso ânimo lá para aquela pessoa que está, né, diante de uma situação de morte. Mas é uma reflexão, vamos dizer assim, então, aquela reflexão mais filosófica. Mas, biblicamente, né, a gente tem que pensar assim, valeria a pena aquela mentira, né? Até porque quando a gente pensa biblicamente, né, a afirmação de Deus com relação da origem da mentira é o diabo, né, que é o pai da mentira. Né? Em Deus não há essa mentira, né? Em Deus sempre consiste a verdade. O próprio Jesus, quando ele aponta para si mesmo, ele diz que ele é o caminho, a verdade. Né? Não só dizendo que ele é a única verdade, né? Mas também que nele reside a verdade, né? E ele não compactua, né, com o aspecto da mentira. Consequências, até mesmo isso a gente vê às vezes na consequência, muitas vezes direta, né, de exemplos bíblicos que mostram para nós a importância, o cuidado que a gente tem que ter com respeito a esse 8º mandamento, né, com o domínio da nossa língua, aonde por vezes na tentativa de encobrir uma mentira, a gente tem que mentir de novo. Né? E um exemplo que eu até mesmo separei, né, para esse momento da reflexão, é um que é contado para nós no texto de 2 Reis, capítulo 5. É o momento em que é relatado para nós, né, aquele episódio onde o Naamã, né, que era um comandante lá do exército da Síria, através até de uma carta de recomendação do seu rei, né, vai até o rei de Israel, né, com o objetivo, na verdade, de encontrar o profeta Eliseu, para com isso, então, receber da parte de Deus a cura, né, para a doença que ele tinha lá, na nova tradução aqui é narrada como uma terrível doença na pele, né, que em outra tradução a gente é apresentado para nós lá como a lepra. E no momento em que ele recebe da parte de Deus, através do profeta Eliseu, a cura, ele inclusive quer pagar, né, por esse presente, pagar pela dádiva que ele recebeu de Deus através do profeta, por essa ajuda através dos presentes que ele trouxe na bagagem. E se a gente olha para a lista, né, que é apresentada para nós lá nos versículos 5, né, do capítulo 5, né, Naamã estava levando lá 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas, mas nada disso o Eliseu aceita. Só que quando o empregado de Eliseu, né, percebe isso, ele cria a justificativa de que isso não está sendo justo com o profeta. Né, que ele poderia talvez pelo menos ficar com uma parte disso. E aí ele vai então em direção ao caminho lá onde o Naamã estava voltando para a sua terra, e aí quando o Naamã percebe que alguém está vindo correndo de atrás, ele desce e pergunta se havia acontecido alguma coisa. E aí o Geazi, né, o empregado lá de Naamã, até responde, não, mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Então ele gostaria que o Senhor desse a eles pelo menos uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Ou seja, não era nem tudo aquilo que o Naamã havia trazido para presentear o profeta, mas que o profeta não quis aceitar. E agora, em nome do profeta, mentindo em nome do profeta, né, usando a autoridade do profeta, esse Geazi retorna para casa, trazendo, né,
esse fruto aí da sua mentira, e no momento em que ele é perguntado por onde ele estava, ele aumenta ainda mais a mentira, ele se vê obrigado a aumentar sua mentira, né, que é narrado para nós lá no versículo 25, né, quando ele é perguntado onde é que você foi, ele fala assim, eu não fui a lugar nenhum. Só que essa mentira, vamos dizer assim, teve perna curta, e não só perna curta, né, por causa que o Eliseu disse o que de fato ele havia feito, mas também essa mentira ela teve como uma consequência direta, porque agora o profeta anuncia, né, o Eliseu anuncia, olha, aquela doença que ele tinha agora cairá sobre você e até mesmo sobre toda a sua geração. E essa consequência direta, né, então, é uma consequência que o Geazi sentiu na própria pele dele, por conta da mentira. Agora, uma consequência que foi sentida na pele de uma outra pessoa, por causa também de uma mentira, a gente pode relembrar daquela história de Nabote, né, da famosa vinha de Nabote, que daí é apresentada para nós em 1 Reis, capítulo 21, aonde o rei Acabe, né, o rei de Israel, motivado pela sua raiva, motivado pela sua cobiça em ter para si aquilo que era do outro, ou até mesmo por ter seguido a sugestão, a má sugestão, né, o mau uso da língua da sua esposa, né, onde ele foi desafiado a provar se ele era o rei ou não, é envolvido naquela artimanha onde, pelo depoimento de duas pessoas de mau caráter, é narrado para nós lá, né, Nabote é condenado à morte, a pedradas, tudo para que então o Acabe pudesse usufruir daquilo que havia sido fruto da sua cobiça, da sua raiva contra Nabote. E aonde, usando da língua, né, de duas pessoas de mau caráter, né, que foram contratadas para esse falso depoimento, o Nabote sente então na pele a consequência da mentira de outras pessoas. Um outro episódio, né, que revela o quão perigoso não não cumprir esse mandamento, se pode ver por nós naquela história que é relatada em 2 Samuel, capítulo 15 e 18, né, principalmente, onde é relatado para nós uma trama do Absalão, né, o filho do rei Davi, onde com o objetivo, né, de usurpar, né, do trono do seu rei, do seu pai, né, é contado para nós lá que, então, Absalão, né, lá no capítulo 15, ele se coloca diante, ou na entrada, né, lá do templo, do palácio, né, para pouco a pouco ir denegrindo a imagem, né, do seu pai, para então ir com isso pouco a pouco conquistando o coração, né, dos súditos do rei Davi, e pouco a pouco ir arquitetando, né, através disso, a usurpação, né, do trono que era do seu pai. E novamente, por causa disso, né, a gente percebe lá aonde através desse falso testemunho que Absalão foi criando para com o seu pai, né, ele também acaba sofrendo, né, de forma direta, né, a consequência da sua mentira no momento em que ele morre, né, lá com a sua cabeça que havia ficado presa nos galhos no momento em que a mula, né, continuou o seu trajeto. E isso acontece, né, no momento em que Absalão, né, estava tramando contra a reputação do seu pai, o nome do seu pai, né, como querendo dizer assim, na verdade o meu pai agora ele já está mais preguiçoso, antes ele até dava atenção para vocês, mas de repente vocês mereceriam um rei como eu, né, porque se eu fosse rei, aí eu iria atender a todos vocês. Saindo, né, um pouco ainda saindo do Antigo Testamento e pensando mais em torno da vida de Jesus, a gente também percebe, né, o quanto que esse mandamento ele deve nos inquietar, porque a gente percebe as tentativas, né, dos líderes religiosos,
onde por muitas vezes eles tentavam pegar Jesus em uma palavra, para terem um motivo para incriminá-lo, chegando ao ponto de até mesmo pagar alguém, né, para fazer perguntas a Jesus com o objetivo de conseguir contra ele alguma prova. Cercando a vida de Cristo, né, também nós temos um outro exemplo clássico com relação à traição presente com relação a esse oitavo mandamento, né, onde não se protege a vida e nem a reputação, né, das outras pessoas, naquele momento lá onde não simplesmente fazendo uso de palavras, né, ao saudar Jesus como mestre, a gente vê Judas também com um beijo, identificando para os guardas quem era aquele que ele deveria prender. Mas, ao mesmo tempo, daí no Novo Testamento, né? Então, pastor, no mandamento, a traição também entra aqui nessa questão do oitavo mandamento, né? E, por exemplo, falar o segredo de alguém também entra nesse mandamento. Eu te contei um segredo, de repente você vai e não é para contar para ninguém. Aí aquele que você conta o segredo, conta para outro. E assim vai. Isso também é uma traição. Entra também contra o pecado, contra o oitavo mandamento? Sim, e se a gente perceber, né, a própria traição de Judas é uma situação dessa. Apesar que Jesus não estava em segredo ali, né? Ele não estava em segredo, mas de nada, né? Se a gente olhar lá com a identificação de Judas através do beijo de quem era Jesus, né, ela foi uma traição da confiança, né, que Jesus tinha, ou do relacionamento que Jesus tinha, né, com o Judas, né, que era um dos seus discípulos, que poderia identificar lá para os guardas quem era esse Jesus. Código da traição, né? O beijo. Foi o código da traição. Mas diretamente, né, com isso que você mencionou, né, o ficar sabendo do segredo de alguém e espalhar eles aos quatro ventos, né, fazendo uso aí do recurso que Deus nos deu, que é a língua, né, do nosso divulgar as coisas, é uma traição direta contra esse oitavo mandamento. E isso quando nós estamos falando de verdade, né? Porque se a pessoa falou um segredo, supostamente é uma verdade, né? E tanto que não é para falar, é segredo, não é para levar adiante. Então, supostamente é uma verdade. E quando é levar a mentira, né? Aí é o quê? Falsidade, difamação, calúnia, né? E, inclusive tem até crimes federais, crime da lei civil, né? Que aborda essa questão, né? De difamação, né? É o que mais tem muitas vezes artistas, celebridades aí processando tabloides, jornais, né? Por causa da difamação, calúnias, levantando coisas que não são verdades, né? Aí é pior ainda, né? Se é que podemos dizer uma classificação humana, né? Pior ainda, né? Mas para Deus o pecado é pecado. Não tem o pecadinho e o pecadão, né? Mas se a gente pensar dentro da nossa sociedade hoje, né? Foi dia 30 de junho, a gente teve a aprovação por parte do Senado com toda aquela tramitação em torno da lei da fake news, né, popularmente assim chamada, e que agora está lá no Congresso, né, está na Câmara, também, né, sendo analisada, sendo estudada e provavelmente daqui a uns dias votadas, né, onde não entrando dentro do aspecto político, né, dizendo que sim ou não, né, para qualquer um dos lados, mas a gente percebe que dentro da sociedade organizada na qual nós vivemos, existe essa preocupação com aquilo que é proclamado, seja de maneira falada ou até na maneira escrita, né, onde essa lei aí das fake news, ela gira, né, com essa questão, aquilo que é publicado na internet. Né? Não só é um assunto bem atual, né? Acho que foi bom ter mencionado isso, né? Lei da fake news é o oitavo mandamento, travestido em linguajar novo, atual, né? Fake news. Fake news é pecado contra o oitavo mandamento. Vai deixar bem claro para os nossos ouvintes, né? Agora, essa questão de quem vai dizer o que é lei, que é verdade ou inverdade, tem essa comissão aí, né? Aí entra a questão mais política, né? Mas fake news é isso, né? Também é pecado contra o oitavo mandamento. Acho que é bom fixar isso, né? Para deixar bem claro que você disseminar notícias falsas também está pecando contra o oitavo mandamento. Acho que bater nessa tecla é importante, né? Bem lembrado.
digamos assim, e batendo de novo, ou aproveitando a ideia do bater na tecla, né? Se a gente pensar o oitavo mandamento, então ele gira, né? Em torno do valor que a pessoa tem a partir da sua reputação. A reputação ela não trata de um bem material, né? Mas ela é um bem que acompanha a pessoa. Material, é um bem imaterial. Imaterial. É um bem que acompanha a pessoa de forma imaterial e que pode construir, né, algo de bom, ou até mesmo, então, daí impedir o acesso a, de repente, uma pessoa que é de bem por parte de outras pessoas, simplesmente por causa que elas ouviram falar sobre isso a respeito daquela pessoa. E, biblicamente, a gente tem muito exemplos disso. Né? E, biblicamente, a gente... Desculpa. Não, pois é que biblicamente a gente tem exemplos disso, né? Se a gente pensar no momento lá da conversão de Paulo, que é contada para nós lá em Atos, capítulo 9, né? No momento em que Paulo é convertido, né? É chamado por Deus para ser o apóstolo Paulo, né? Até então Saulo, mas daí depois o apóstolo Paulo, a gente relembra lá naquela história que o Ananias, né? Para quem Deus diz, olha, vai lá para a casa de tal pessoa, lá tu vai encontrar tal sujeito, o Ananias ele fica com o pé atrás, peraí, mas o que eu sei sobre esse cara é que ele persegue os cristãos, ou seja, a reputação de Paulo era de um perseguidor de cristãos. Exato. No momento em que Paulo ele faz o seu primeiro discurso, os seguidores de Jesus ficam, não, mas peraí, a reputação que a gente sabe desse cara aqui é que ele é um perseguidor de cristãos, Exato. O que não deixa de ser verdade, era verdade, mas a reputação que precedia Paulo era simplesmente isso. E essa reputação ela só foi mudada, né, porque, primeiramente, Deus interveio na vida de Paulo, né, transformando e anunciando que ele havia separado Paulo para esse serviço de ser o apóstolo, mas também pelo conhecimento que Paulo tinha das Sagradas Escrituras, né, através da qual, então, ele provou, né, por muitas vezes, que, de fato, Jesus é o Messias, era o Messias esperado. E aí a gente acaba fazendo sempre aquele círculo, né, da importância da gente se dedicar, né, a essa reflexão em torno do ensino da palavra de Deus. Que daí de lá a gente colhe essas atualidades, né, para o nosso dia a dia. Inclusive nesse aspecto aí da reputação, a maneira como é disseminada uma notícia sobre determinada pessoa. Quem de você, ouvinte, né, às vezes, por ouvir outras pessoas falando mal de alguém, a gente já não teve um pé atrás daquela pessoa, como Paulo, né? Como essa história do Ananias e Paulo aí, né? Porque eu ouvi dizer da sua fama, né? E às vezes a gente deixa de conversar com uma pessoa, às vezes dentro da igreja isso acontece, né, pastor? Às vezes dentro da igreja, porque eu ouvi dizer do fulano de tal, do João lá da praça, do fulano, do ciclano, né? Porque ele fazia isso ou fazia aquilo, né? Então a gente já vai com o pé atrás, e às vezes é uma inverdade também. E mesmo que seja verdade, quem garante que essa pessoa não mudou assim como Paulo, né? Que era de fato um matador de cristão, perseguidor, mas ele foi transformado. Talvez não deu tempo de ele mudar o seu marketing aí, né? Não deu para mudar seu modo de ser visto pelas pessoas. E como você falou, a ação de Deus, ela transforma vidas, né? Então, se a pessoa hoje ela está diferente, transformada, as suas atitudes vão dizer, né? Porque a gente não pode ver o coração de ninguém, a gente vê as atitudes, né? Então a gente não tem o pré-julgamento, cuidar com esse pré-julgamento, ou porque alguém teve um entendimento do outro diferente, né? Não quer dizer que nós também vamos seguir esse pensamento, né? E a Marli, ela diz, né? Muito triste, tanto com respeito ao segredo como difamar, cruel realidade, né? Realmente, a difamação, a calúnia, né? Espalhar o segredo aí, a traição, né? Espalhar segredo é traição. Isso realmente é uma situação muito triste, né? Muito complicada. Você perde a confiança na pessoa, né? Isso é complicado. Mas é isso aí. Continua então, pastor. Sim. Que aproveitando aí bem esse embalo, né? É que daí quando a gente pensa assim nas implicações, né? Ou as inquietações a partir aí desse oitavo mandamento, né? E a gente se preocupa na atualização, né? Desse, digamos assim, é pequeno, mas é grandioso o mandamento, né? O não dirás falso testemunho. Quando a gente olha para a explicação que Lutero dá lá no Catecismo Menor, né? Até aproveitando o gancho, né? Como ele mesmo fala lá, como um pai, como um chefe de família, né? Deve
ensiná-lo com toda a simplicidade em sua casa, a gente vê lá que na explicação, né, conforme até projetado aí na tela, a gente lê lá assim, que devemos temer, amar a Deus, e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. O aspecto no aspecto da inquietação, né, o quanto que essa explicação ela deve mexer com nós dentro da atualidade, a gente vê, ou até mesmo a gente pode colher a informação a partir daquele contexto de quando esse mandamento foi dado. Não vou repetir tudo que eu falei, né, mas se a gente percebe, aquele era um povo que Deus escolheu formar para si. É um povo que Deus ele tem a preocupação de trazer uma orientação de como é para eles viverem, na relação de uns para com os outros, fazendo uso da língua, né, desse meio, da maneira como nós nos comunicamos um para com o outro, e no cuidado que a gente tem que ter com isso, né, em todo o âmbito da nossa vida, no aspecto da família, né, o quanto, quando a gente pensa assim, numa região onde as famílias são grandes, elas vivem muito próximas, o quanto que aquele aspecto da fofoca destrói relacionamentos entre os familiares, né? Seja às vezes através de uma verdade que é anunciada, mas é fofoca, né? Sem o conhecimento da pessoa envolvida, ou até mesmo diante de uma mentira que é contada. E a gente percebe também essa dificuldade de relacionamento quando se traz esse vínculo para dentro da igreja, né? Do mau uso da língua. Se a gente percebe aquela orientação que Deus dá lá, não é o foco do estudo hoje, né? Mas aquela orientação que Deus lá, e quando eu souber que algum irmão pecou, né, lá de Mateus, né, 18, se eu souber de algum irmão que pecou, o que é para eu fazer? É para eu usar a minha língua e ficar espalhando aquilo lá sobre os quatro cantos? Não. Né? É eu me preocupar em preservar a reputação dele e ir ao encontro dele, né? Esclarecer o pecado no qual ele está vivendo, né? Não no aspecto do julgamento, né? Mas até mesmo para alertá-lo pelo mau caminho que ele está andando. E aí isso é fazer um bom uso da língua, né? Não fazer um mau uso. A questão do bom uso, né? Eu me questiono também a parte final da explicação de Lutero, né? Falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira, né? Isso como a gente tem errado e pisado na bola também nesse aspecto, né? Porque na ausência de alguém, nós temos que ser advogados, né? Nós temos que defender a pessoa que está ausente, porque muitas vezes a fofoca, o falar mal da pessoa, ela acontece na ausência daquela pessoa. Então, como é difícil, né, a gente ter a defesa ali, ser o defensor daquela pessoa que está ausente. A pessoa não está aqui para se defender, não está aqui para conversar. Então, a gente tem que ter esse posicionamento. Vamos mudar de assunto, né? A pessoa não tá aqui para ser... Ela é discussão e não cabe bem a gente ficar falando, então, na ausência dela, né? Então, a preocupação que a gente deve ter também e procurar interpretar tudo da melhor maneira também, não levar a ferro e fogo. Tem uma expressão lá do Nordeste, né? O pessoal anda sempre muito com a peixeira na cintura, né? Então o pessoal já quer brigar, já quer... Olhou diferente, já quer ir pro fight, como diz o outro, né? A gente tem que interpretar da melhor maneira. Às vezes não é assim. Às vezes a pessoa pisou no seu pé, não foi porque quer briga com você, às vezes foi sem querer, né? E às vezes também a pessoa, ela fala alguma coisa, não tem a intenção de magoar, de ferir, de dividir uma família, por exemplo, família grande. Às vezes foi uma colocação, às vezes nem teve aquela intenção de ser tão rude, né? E já causa muitas vezes um mal-estar, porque às vezes as pessoas também já interpretam tudo a ferro e fogo, né? E já quer brigar. Então a importância de interpretar da melhor maneira. A gente tem que ser esse agente de peneira, né? Não sei se você vai chegar a falar da peneira lá de Platão, né? Ou Sócrates, sei lá. Na verdade, eu até li a respeito, só que eu acabei não anotando aqui as três peneiras, né? As três peneiras, né? Se é verdade, né? Primeiro saber se é verdade, né? Quando alguém fala alguma coisa, primeiro você tem que saber se é verdade, depois você tem que se analisar. Se você falar aquela verdade, vai ser bom, vai ser proveitoso. E a terceira peneira é se fosse você o alvo do assunto, você gostaria que o outro falasse? Então são as três peneiras ali, né? Se é bom,
para o outro, no caso, né? E eu acho que isso vem bem ao encontro da questão do interpretar a melhor maneira, né, no demonstrar o amor ao outro, né, colocar o sapato daquela outra pessoa. De repente ela Exato. disse ou ela fez algo, né, diante de uma situação em que a vida dela está toda conturbada Dentro de um contexto, né? E a gente simplesmente emite um julgamento, né? Isso. E Já aí o crucifica. problema também maior não só emite o julgamento, mas também fica espalhando aquele julgamento para os outros. Exatamente. E quem de nós não fala bobagem, né? Quem de nós não erra também? Quem muitas vezes a gente é infeliz em alguma colocação, né? Todos nós, né? Assim como a gente não gostaria de ser crucificado, também não vamos crucificar o outro, né? A gente envolve, de novo, assim, a gente sempre tomar o cuidado de não deixar de dizer a verdade também, né? Claro, sempre em amor, mas que ela seja dita em amor, né? A questão da mentira branca, né? Às vezes é complicado, né? Eu ouvi essa expressão, né? Eu acho que isso nem existe, mas alguém falou da mentira branca. Por exemplo, quando duas colegas, duas amigas estão se arrumando, né? Ou se encontram num lugar, né? Ah, eu estou bonita, às vezes está feia pra caramba, né? E a amiga, nossa, está linda, está maravilhosa. E na realidade não está. Depois sai contando para outras amigas, nossa, como ela tá brega, né? Como ela tá feia, tá mal maquiada, tal isso, tal aquilo, né? Fala mal pelas costas, mas na frente elogiou aquela maravilha, né? Então, é a mentira branca, né? Fala ali para ser politicamente correto, mas depois a realidade mesmo não é essa, né? Ou até mesmo quando a pessoa tá mal, né? Tá com algum problema, e aí tá tudo bem com você, a pessoa, tá tudo bem. Eu entendo às vezes que a pessoa fala que tá tudo bem, mesmo não estando, porque às vezes ela não quer prolongar o assunto, né? Não quer prolongar o seu problema, não quer, né, entrar em maiores detalhes, né? E a dona Marli diz, né? Nunca faça com o outro o que não quer que faça com você. É a lei áurea, né? É uma frase bem famosa, bem conhecida, devia ser o 11º mandamento, mas isso já está nos mandamentos de Deus, que é o amor, né? Se eu amo o próximo, eu não devo fazer tais coisas, né? Tais coisas erradas. Mas é isso aí. Obrigado, dona Marli. Já está dentro do próprio resumo, né, que Jesus apresenta, amar ao outro como você ama a si mesmo, né? Exato, isso mesmo. Eu não quero que alguém fique mentindo a respeito de mim também, né? Eu vou estar mentindo, né, ou apresentando, né, a difamação a respeito do outro. Até porque, se a gente pensar, né, então, quando a gente olha, né, para o contexto, né, do momento em que Deus ele dá a lei ao seu povo, ele dá para um povo ao qual ele havia libertado, né, um povo ao qual Deus havia intervido na vida deles e proporcionado a libertação daquela escravidão na qual eles viviam, né, naquela antiga situação que eles viviam, agora para aquela nova situação na qual eles estavam inseridos. E eu acho que dentro disso, né, um texto de Colossenses, que fala diretamente sobre esse aspecto aí do 8º mandamento, né, do que nós falarmos, no capítulo 3, no versículo 9, é dito assim para nós: não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. E esta nova natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. E o texto vai seguindo, né, dizendo mais coisas, mas de maneira bem enfática ele diz lá no versículo 12, vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. E caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, porque assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Quando a gente olha para o contexto da nossa vida, para o histórico da nossa vida, a gente também tem que relembrar disso. Nós éramos escravos. Não no Egito, mas nós éramos escravos do pecado. Recebemos da parte de Deus também essa orientação, então, para nós vivermos, nós nos revestirmos, continuamente desta nova natureza que Ele nos dá.
de nos enchermos de coisas boas. E aí, como o próprio texto bíblico fala, né, em outro momento, né, a boca ela vai falar daquilo que está cheio o coração. Então, nos enchermos com aquilo que é de Deus, até mesmo para que cada vez mais a gente tenha condições, né, de dominar esse pequeno órgão do nosso corpo, que é a língua, mas que acaba fazendo aí muitas vezes tantos estragos. E aí, quando a gente fala em língua, também a gente pode estender essa comparação aí para os nossos dedos, né, que tão facilmente aí podem digitar, né, ou anunciar mentiras, né, fofocas, sobre a vida aí de outras pessoas. Hoje a comunicação não é mais tão verbal ainda, agora até porque por causa da pandemia e também a coisa fica mais complicada, né? Mas eu realmente fico bem tocado, eu acho muito bom essa reflexão aí dos dedos também, né? Os nossos dedos também nos fazem pecar. Tudo começa no coração, né? No coração e depois leva para a boca e para os dedos aí, às vezes pelo WhatsApp, pelas redes sociais, aí outras redes sociais, né? A gente disseminar realmente maledicências contra outra pessoa, ou um grupo de pessoas, ou a igreja, seja lá quem for, né? E a dona Marli, ela comenta aqui, né? Porque se fala de você, de alguém, e depois vai e fala de você para esse alguém, né? A questão de você estar sempre O círculo se torna compartilhando. vicioso. E é verdade, né? Às vezes alguém fala de outro para você. Você pode ter certeza que você virando as costas, essa pessoa vai falar de você para o outro. É batata, né? Isso realmente é uma situação que acontece mesmo. Tá chegando aí também a dona Sally Baldolf. Obrigado, boa noite, seja bem-vinda. E a Maristela Weber Maurer Nicolodi. Acho que você deve conhecer aí, Marcelo. Maninha. Ana. Da onde que ela fala? De Fortaleza dos Valos, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Legal, seja bem-vindo, Maristela. Obrigado pela sua presença aí. Muito bem, pastor, é isso aí. Mais alguma coisa? As considerações finais? É que aquela história a gente poderia talvez desenvolver e desenrolar, né, muito mais ainda. Muito mais. Assunto é muito pano para manga. Assunto, mas não à toa, né? Daí eu sugeri esse título, né, da questão da gente se inquietar, né, com esse aspecto. Se a gente fosse talvez simplesmente só para o livro de Tiago, né, a gente vê lá quantas recomendações ele traz, né, sobre esse cuidado que a gente tem que ter lá com a questão do uso da nossa língua, né, ou até mesmo uma denúncia lá que ele faz para nós, né, que se alguém pensa que é religioso e não souber controlar a sua própria língua, né, a sua religião, então não vale de nada, né, o nosso falar, né, o nosso a oportunidade que a gente tem de testemunhar e de divulgar coisas, né, tem que ser algo da nossa preocupação. Se a gente pensar de novo, né, dentro do contexto no qual esses mandamentos foram dados ao povo de Deus, nós somos o povo de Deus hoje também, para tal como o povo de Deus lá no Antigo Testamento, servimos de testemunha da presença desse Deus em meio às outras pessoas, né? Quer sejam elas cristãs, quer não, né? E aí esse zelo, essa atenção com aquilo que a gente fala, né, com aquilo que a gente divulga, né, com a nossa facilidade em levantar críticas com relação às outras pessoas, né, são situações que a gente tem que estar tendo, né? E outra coisa também, um outro aspecto, pastor, a questão do ouvir. A fofoca só existe porque tem alguém que gosta de ouvir, né? Também. A gente tem 2 ouvidos para ouvir demais e uma boca para falar menos, né? Mas esse como ouvir também e o que ouvir é uma questão que também deve se preocupar, né? Porque, deixa eu te contar um segredo. Se a partir do momento você fala, não, se é segredo, não me conte. Se você já corta, então já cortou ali a comunicação, né? Então a gente muitas vezes quer saber, a gente é curioso, né? Conta mais, fale mais, né? E esse ouvir, muitas vezes, nos inquieta para depois falar ou digitar, né? Esse é o problema. Ouvir também é perigoso, né? É que daí pensando, né, naquele texto ainda de Colossenses, que antes eu li ali, né, essa nova natureza, né, essa nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Por que não ter diante de nós, né,
essa inquietação em cada vez mais, através do nosso falar, não só através do nosso agir, mas também através do nosso falar, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Na sua maneira de agir em direção às outras pessoas, na maneira de nos falarmos, né? Nós que somos testemunhas, chamadas a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos tirou da escravidão do pecado, agora para vivermos desfrutando do seu amor. Porque quando a gente pensa nisso, né, a gente vê que o apóstolo Pedro, ele acabou sendo reconhecido, né, até naquele momento em que ele acaba negando Jesus, né, ele acaba sendo reconhecido pela maneira como ele falava. Era uma maneira parecida, né, com a de Cristo, né? Um comentarista traz essa observação. Por que não nós também nos preocuparmos? Né? Não é simplesmente sair recitando de cor, né, a palavra de Deus, né, mas trazer no nosso viver essa reflexão, né, essa transparência do mesmo amor com o qual nós fomos amados e torná-lo prático a falar através do nosso falar também. É que eu não sei, pastor, até que hora que vai aí nosso momento. A conversa vai, né? A gente vai sem fim, né? Mas é bom a gente botar um fim, porque também fica cansativo para os nossos ouvintes, né? Mas eu não sei se tem algum comentário, alguma dúvida também, pergunta, surgiu aí. Se alguém tiver algum comentário, pode deixar aí embaixo, a gente responde a última pergunta ou comentário, tá ok? Enquanto o pessoal vai escrevendo aí, eu gostaria só de falar, né, a questão da gente desculpar o próximo, né, também. Né? Então, isso vai também em encontro do não pisar na bola com o 8º mandamento, né? Quando alguém pisa na bola com a gente tem que desculpar, perdoar, né? Porque se a gente ficar remoendo aquilo ali, a gente vai levar à frente e aí na primeira amizade que a gente encontrar ou a primeira oportunidade de compartilhar pelas redes sociais, a gente vai falar mal daquela pessoa. Então, se não for trabalhado nos nossos corações, né, através do perdão, né, a gente vai pisar na bola contra o 8º mandamento. Então, às vezes a pessoa errou com a gente tem que interromper esse ciclo, porque se a gente levar adiante, nós é que vamos cair no 8º mandamento. Né? Acho que é importante desculpar e tentar, sempre que possível, interpretar tudo da melhor maneira. Eu acho que assim a gente pode fechar bem o nosso estudo hoje, né? O que o senhor acha? De novo. Ótimo. Até porque, de novo, né? É fácil? Não. É aquela história, é fácil perdoar? Não. Mas se a gente comparar, né, com o preço que foi pago para que nós tenhamos perdão, né, o preço que Jesus pagou na cruz para que nós tenhamos o perdão, então o nosso perdoar ele é barato demais. Né, para nós não vai custar nada. Né? Até porque todos nós temos essa falha, né, em nós. Né? Exato. Não só com relação ao 8º mandamento, mas com todos os outros aspectos. Muito bem. Beleza pura. Caso você queira rever esse estudo, para você que perdeu, que tem outra oportunidade de acompanhar novamente o que foi dito aí, o canal Bom Estarmos Aqui, do meu canal, Reverendo Heber Far, vai estar disponível e disponibilizado também essa nossa conversa. Reveja lá, curta, se inscreva e compartilhe o canal aí conosco, assim também com a página da igreja, tá ok? Nós queremos então fechar esse nosso momento de estudo, mais uma vez agradecendo ao pastor Marcelo pela sua disposição em nos preparar esse estudo, nos apresentar essa temática da nossa vida, tão difícil de cumprir, né? Mas com o auxílio de Deus a gente vai procurar melhorar nessa questão, especialmente também do 8º mandamento. Eu gostaria de pedir para o senhor orar pelo seu Delmiro Antônio da Silva, de Cacoal. Graças a Deus, amado Pai, nós elevamos a Ti nosso pensamento, nosso coração, nossa mente em oração, na segurança que Tu nos dás de ser esse Deus presente, esse Deus que continua inclinando os Teus ouvidos para ouvir a nossa oração, nossos agradecimentos, nossos pedidos que temos a levar até a Ti. É bem verdade que Tu já conhece tudo aquilo que necessitamos, porque antes que a palavra nos chegue à boca, Tu já conhece a toda. Mas mesmo assim nós nos atrevemos para, neste momento de oração, Te pedir, acima de tudo, que fortaleça no coração de cada um de nós a fé
em Cristo, em todo o perdão que ele conquistou para cada um de nós, ao derramar o seu sangue no alto da cruz, para que nós tenhamos vida e salvação. E que nesta vida e salvação, pelo poder do teu Santo Espírito, nós sejamos conduzidos a, no dia a dia, transparecermos este mesmo amor de uns para com os outros. Nos dê, ó Deus, a ousadia de controlarmos a nossa língua, para que através dela nós não prejudiquemos a vida das outras pessoas que nos cercam. Dá-nos, ó Deus, a coragem e a disposição de interpretarmos tudo da melhor maneira, de sairmos em defesa daquelas pessoas que estão sendo falsamente acusadas de algo, que sofrem com calúnias e com difamações de outras pessoas. Esteja, ó Deus, de forma também especial, nós lembramos neste momento, tu que conheces a vida do seu Delmiro, do Antônio da Silva e de toda a sua família lá de Cacoal, os conduzindo, os abençoando e os protegendo. Que eles possam continuar encontrando em ti esta força, essa fonte de segurança e de amparo em toda e qualquer situação. Olha para a vida de cada um de nós, presentes neste momento de estudo, ou presente no momento da sua reprise, para que tenham de ti todo o amparo, todo o consolo e toda a proteção que necessitam para o nosso dia a dia. Esteja conosco, nos acompanhe e nos abençoe, para que cada vez mais, cheios de ti, com o nosso coração transbordando do teu amor, nós possamos usar a língua para falarmos dos teus feitos maravilhosos, para vivermos e anunciarmos tudo aquilo que tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Marcelo, que Deus abençoe o senhor, a esposa, que Deus abençoe o nosso distrito aqui, o de Norma, Distrito Norte Mato Grossense, que Deus abençoe a toda a família Maurer, que Deus abençoe realmente o seu trabalho aí em Matupá e todos os seus congregados, e realmente, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco nesta noite, ok? Muito obrigado pela sua presença, curta a página aqui da igreja, @luterana. Feliz Natal, uma boa noite e até a próxima.